ao Portal do Consolador. Este é o programa Espiritismo Dia a Dia. Aqui, a gente aproveita o espaço para conversar e refletir sobre a doutrina espírita e como nós podemos trazer os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores para o nosso dia a dia, para que a gente viva melhor e de forma mais equilibrada. E hoje é um prazer receber de novo aqui Marcos de Mário. Oi, Marcos, tudo bem com você? Oi, Lara, tudo bem? Graças a Deus. Aqui estamos para estudar um pouquinho mais na vida à luz dos ensinos da doutrina espírita e que possamos até o final estarmos aqui em vibrações de paz e de amor. É verdade. Então, vamos aproveitar a oportunidade e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo as reflexões necessárias para o nosso melhoramento. Nós te agradecemos o seu amparo e a sua misericórdia. E nós te pedimos, Jesus, nos guie e nos envolva em seu amor em todos os momentos da nossa vida e nos inspire com a coragem, a força e a fé necessárias para enfrentarmos os desafios da caminhada. Assim seja. Hoje, o nosso tema é bem interessante, né, Marcos? Escolhas e responsabilidades. Marcos, toda escolha pressupõe responsabilidade de escolher, né? E aceitação das consequências de cada escolha que a gente faz. Eu confesso que ultimamente eu tenho pensado muito sobre essa questão, escolhas. Será que a gente compreende a responsabilidade de escolher e será que nós estamos maduros o suficiente para enfrentar as consequências das nossas escolhas? Ou será que a gente ainda é tão infantil, moral e espiritualmente, que nós somos levados aí pelos ventos dos acontecimentos e das mudanças, né? Sem exercer a nossa capacidade de raciocinar. Claro que nós somos livres para escolhermos do modo e de acordo com a nossa consciência. E essa questão da consciência, para mim, é interessante, Marcos, porque a consciência, ela nos dá essa noção existencial, né? Ela nos faz perguntar o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual o meu propósito, né? Qual o meu papel diante da vida. Eu não sei, Marcos, se você pensa na mesma linha que eu, mas para mim essas perguntas, elas indicam que nós somos já conscientes e que interagimos com o mundo à nossa volta, não é? Bem, Lara, para nós espíritas, essa relação de escolhas e responsabilidades é muito clara. Nós não temos dúvida quanto a isso, pelo menos a nível teórico, quando estudamos a doutrina. Mas para uma grande maioria, essa relação ou não existe, ou ela é muito tênue, e as pessoas não ficam pensando muito a esse respeito, e como você colocou, simplesmente se deixam levar pelo vento, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas fazem suas escolhas, mas não avaliam as consequências dessas escolhas e nem assumem, de fato, as responsabilidades por essas escolhas. Nós estamos assistindo, no mundo atual, muita hipocrisia, né? Em que você, na verdade, faz a escolha, você age com essa sua escolha e depois, mediante as consequências dela, para não ter que assumir as responsabilidades, hipocritamente você diz que não tem nada a ver com aquilo, que não é bem assim, que você foi mal interpretado e assim por diante, que sua fala, sua ação foi tirada do contexto. Tudo isso nós ouvimos e estamos assistindo nos dias atuais. Mas para a lei divina, que nós espíritas estudamos tanto, não existe esse fora de contexto, essa interpretação equivocada, ou que você não tem nada a ver com isso. Aliás, isso, Lara, me faz lembrar aqui, sem citarmos nomes, porque não estamos aqui para julgar ninguém, mas para compreender acima de tudo, mas um político brasileiro, certa vez, ele estava respondendo processos de desvio de verba e jornalistas descobriram documentos com a assinatura dele, abrindo contas em determinado paraíso fiscal.
E esses documentos foram mostrados a esse nosso político. E o jornalista foi direto. Mas, senhor, esta assinatura não é sua? Ele olhou o documento e, hipocritamente, deu a seguinte resposta: sim, de fato, essa assinatura é minha. Entretanto, não sei quem a colocou aí nesse documento. Ou seja, ele alegou que havia ali uma falsificação, embora ele reconhecesse que a assinatura era dele, sim. É a hipocrisia. Mas perante a lei divina, essa hipocrisia cai por terra, porque você lembrou muito bem, a nossa consciência. E por que nós não conseguimos fugir da própria consciência? Porque nela está gravada a lei divina. Então, não tem como fugir da consciência. Você pode, obviamente, usar a hipocrisia para fingir diante dos outros seres humanos, mas da própria consciência você não foge e, portanto, não foge da lei divina. E está mais do que na hora, Lara, de nós começarmos a olhar as escolhas que podemos fazer e calcular, perceber, sentir as consequências de cada escolha. E aí você vai medir, e fazendo essa medição, e tendo como parâmetro sempre o bem para todos, aí você fazer a melhor escolha possível para você. Se nós tivermos essa medida, né, de pensando, olha, o que eu preciso fazer uma escolha que não prejudique as pessoas, e olhando para o futuro, porque nós estamos muito imediatistas. Né? Você faz escolhas assim, no aqui e agora, e não projeta essas consequências para o futuro. Então, é um exercício que nós temos que fazer e que aprendemos isso com a doutrina espírita. Então, calma, respira, pensa, olha para frente, ou seja, quais são as consequências desta escolha, daquela escolha, e no uso do livre-arbítrio, você então tentar fazer a melhor escolha, porque é da lei, não é, Lara? Jesus foi muito claro, a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, não temos como fugir das responsabilidades da escolha que fizemos com as suas consequências. É verdade, Marcos. E eu penso que, sabe, além desse aspecto da consciência, né, a gente pode analisar o homem assim sobre o aspecto também da inteligência, né, dos sentidos, né, da capacidade de relacionar-se. Então, eu acho assim, a inteligência, ela diz respeito à nossa capacidade de raciocinar, de analisar, né, de estabelecer relações lógicas. Os sentidos são a manifestação da nossa consciência, né, são ferramentas de integração do homem com a natureza, com o mundo à nossa volta, e a capacidade que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros, ela diz respeito à nossa sociabilidade, né? Ou seja, a nossa capacidade de nós nos integrarmos com a própria espécie humana, né? Viver em sociedade, nos relacionarmos uns com os outros, né? Como eu disse, e essa característica do homem de se relacionar, para mim, é o fator básico da evolução do ser, porque ela é a condição de aprimoramento moral, emocional e intelectual, né? É claro que a esses fatores todos, né, consciência, inteligência, sentimento, capacidade de se relacionar, a gente tem que acrescentar o aspecto espiritual, né, que proporciona ao homem a noção de imortalidade do espírito, né? A compreensão da característica que é transcendental da existência. Então, eu acho que com esse entendimento da reencarnação, o homem ele passa a se perceber como ser espiritual em evolução constante, né? E ele compreende que cada existência física, cada existência material que ele tem é uma oportunidade de aprimoramento do seu espírito. E o espírito que é imortal, né, gente? Claro. E esse despertamento de consciência, ele aflora, então. Eu acho que é através dos dramas da vida que a gente desperta lentamente a nossa noção de espiritualidade, não é, Marcos? Pois é, Lara. O Espiritismo,
é um novo paradigma na evolução humana. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele nos coloca que nós estamos diante de uma sociedade ainda muito materialista, de pessoas que só vivem o seu dia a dia e que nada pensam a respeito do depois da morte. E para elas, a alma, claro, evidentemente, não existe. Então, a primeira coisa que nós estamos precisando trabalhar é justamente essa questão da alma, ou seja, de levar o ser humano a um pensamento espiritualista sobre a vida. Então, esse é o primeiro grande passo que nós precisamos realizar, porque se não dermos esse passo, ele não vai assumir as suas responsabilidades, ele não vai assumir as suas consequências, e, claro, obviamente, que não vai nem pensar na lei divina, porque a visão dele está apenas no nascer, viver e morrer. E acabou. O resto não é com ele. Como ele é materialista, sim, esse pensamento está ok, está tudo certo. Entretanto, nós estamos vendo que esse pensamento nos levou ao egoísmo, ao orgulho, muito exacerbados, nos levou justamente a criar uma série de males na sociedade humana e dificultar o relacionamento com o outro. Então, hoje nós estamos vendo, né, que as pessoas estão em extremos a nível de pensamento, de ideias, de valores, e até se tornando inimigas por causa disso. Mas nós somos irmãos e irmãs, e isso é o que importa, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não acreditando na alma, porque nós pertencemos à única e mesma raça, ou seja, todos somos seres humanos, e, portanto, temos que fazer, numa questão de uso da inteligência, esforços para melhorar os nossos relacionamentos e trabalhar pelo bem comum, mesmo que pensemos diferente. Aliás, graças a Deus que pensamos diferente, porque se todo mundo pensasse igual, seria muito difícil realizar o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, esse ponto de trabalharmos a existência da alma é muito importante. Na sua fala, Lara, você lembrou aí a reencarnação. Nós espíritas não discutimos isso. Para nós, reencarnação é um ponto comum, consolidado e que explica muito. Mas eu lembro, certa vez, que eu estava conversando num grupo de pessoas que eram espíritas e uma outra pessoa que aí disse que não era espírita, ouvindo a nossa conversa, que estava justamente girando sobre a reencarnação, ela entrou realmente com tudo para dizer que não acreditava na reencarnação, que reencarnação era uma bobagem, etc. Nós ouvimos e eu respondi a ele com a maior calma possível, disse ele, olha, tudo bem, eu vou pegar a reencarnação como uma hipótese, um talvez, tá? Vamos partir daí? Então, vamos lá. Se a reencarnação existisse, se a reencarnação fosse uma verdade, e claro, junto dela, a imortalidade da alma, porque uma coisa está ligada à outra, se essas duas coisas existissem, o senhor não acha que elas trariam respostas a muitas dúvidas que nós temos sobre a vida? Aí ele parou, ele pensou um pouquinho, ele falou, sim, não, e quanto a isso, sim, se reencarnação fosse uma verdade, não, de fato, explicaria muitas coisas da vida. Então, tá bom, tá certo. Foi um prazer conversar com o senhor, tá? Passar bem, porque ele é materialista, ele não acredita. Então, não adianta eu entrar com o discurso espírita em cima dele, mas eu provoquei que ele pensasse, provoquei que ele tivesse uma dúvida. Se responde, por que não pode ser uma verdade? Mas agora você tem que ir lá explicar. E nós temos que fazer isso, Lara, e é urgente com as novas gerações, as nossas crianças e os nossos jovens, levá-los a pensar, pelo menos na possibilidade da alma imortal, da vida futura, para começarmos, usando a nossa inteligência, começarmos realmente a melhorar os nossos relacionamentos,
e ter um pensamento, então, não materialista, para lembrar a esses jovens, por exemplo, vem cá, meu filho, você tem que assumir as consequências do que você fez. Mas isso não tem nada a ver? Porque o outro é que começou. Isso não importa. Se o outro provocou, se isso, se aquilo, o fato é que você fez uma escolha, colocou em prática essa escolha, e para toda escolha, meu filho, você tem consequências, e como tem consequências, você é que tem que assumir as responsabilidades. Porque você podia ter feito outra escolha, não podia? Mas fez essa. Então, tem que assumir as consequências. E, olha, aprenda isso aqui agora, porque você tem que levar isso para a vida social. Tá? Nós não podemos ser omissos, fingir que não escolheu e se esconder lá no seu canto. Não, porque não é assim que a vida funciona e nem é assim que a lei divina funciona. Não é, Lara? Marcos, você disse uma coisa muito interessante, porque essa questão da imortalidade, a gente tem que realmente, né, passar para as outras pessoas de um modo que elas compreendam, né? Porque eu vejo assim, à medida que a gente vai passando pelas experiências da vida, e a gente vai acumulando algumas coisas, né? A gente acumula medo, acumula trauma, acumula angústia, infelicidade, mas a gente também acumula outras coisas, né? Alegria, a gente acumula momentos que são felizes para nós, e eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo emocional e intelectualmente, a gente se dá conta de que toda essa bagagem que a gente traz conosco, né, ela é consequência das escolhas que nós fizemos, né, durante a nossa existência. E a nossa existência toda, né, desde que nós fomos criados e que nós tomamos consciência, a partir de cada escolha que a gente fez, a gente vai acumulando essa bagagem que a gente traz, né? E se a gente acrescenta o fator espiritual, né, nessa equação toda da vida, que eu acho que essa questão é que falta as pessoas entenderem, que a gente não tem, o lado espiritual não é só quando você vai no centro espírita, a igreja, seja lá onde for que você queira exercer a sua espiritualidade, mas a espiritualidade, gente, nós somos espíritos, nós não somos matéria. Então, a espiritualidade, em cada respiração que a gente dá, a gente está fazendo um ato espiritual. A espiritualidade é tudo, ela permeia toda a nossa vida. Então, quando a gente acrescenta esse fator espiritual na equação da vida, a gente entende que é preciso que a gente ultrapasse o domínio das experiências materiais, né, que equivocadamente a gente acha que são só puramente materiais, e desperta para a consciência imortal. Eu acho que só assim é que a gente consegue se autorrealizar na vida, sabe? E superar as dificuldades íntimas que a gente tem. Se a gente tiver a compreensão que as nossas escolhas de ontem determinam o nosso hoje, e que as nossas escolhas de hoje determinam o nosso amanhã, com essa compreensão que a gente passa a perceber que é preciso uma transformação urgente na nossa vida se a gente quiser viver melhor. Porque tudo é escolha. A cada momento a gente faz uma escolha, mesmo que seja inconsciente, né, Marcos? Então, se a gente compreender que a escolha de hoje me faz viver um amanhã melhor, eu tenho que pensar nisso e tenho que, então, reestruturar e despertar essa consciência do ser imortal em mim para que eu faça escolhas mais ajustadas aos princípios morais e éticos que devem pautar a nossa existência, né? Aí eu me lembro de Efésios 4:22, né, quando fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, né, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado à semelhança em Deus, em justiça e santidade. Aí muita gente pensa assim, né? Nossa, santidade já vem com essa palavra aí de ser santo. Mas, gente, santificar-se é só você procurar viver num estado de virtude, é se melhorar, é se depurar, né, Marcos? Não é nada de anormal e sobrenatural.
né? O entendimento da realidade espiritual, ela faz com que a gente perceba a nossa própria responsabilidade diante do mundo, nossa responsabilidade diante de nós mesmos, né? Enquanto seres conscientes, é a nossa responsabilidade diante do próximo e diante de Deus. Então, a nossa responsabilidade é inerente a cada escolha que a gente faz. Então, toda escolha que eu faço, não sei se você vai concordar comigo, Marcos, mas toda escolha que eu faço, ela afeta não só a minha vida, mas ela afeta a realidade na qual eu estou inserido, não é? Com certeza, sem nenhuma dúvida. E fazer escolhas melhores é um ato de inteligência. E todos nós que já temos uma experiência maior aqui nesta atual existência, nós temos que entender. Estou recebendo uma visita aqui agora, vai fazer parte. Dá oi para o pessoal. Aqui, pronto. Oi! Oi, dá um tchauzinho aí, tá? Porque essa é a Lívia aqui. Tá? Oi, Lívia. Só que agora você vai sair um pouquinho do vídeo, tá bom? Tá bom? Dá um tchauzinho. Vai lá. Então, Lara, o que acontece, né? Nós temos que fazer melhores escolhas, então nós temos essas experiências de vida e nós sabemos muito bem que quando chegamos a uma certa idade, nós não olhamos para trás, não é um ato, né? Você faz aquela tomada de consciência. Ah, se naquela época, quando aconteceu não sei o quê, se eu tivesse escolhido X e não Y, se eu tivesse feito, se eu não tivesse sido tão orgulhoso, se eu não... Quantas vezes nós já não fizemos essa tomada de consciência? E aí, claro, você entende que naquela época você não fez a melhor escolha. Tá? Ora, portanto, hoje, o que está acontecendo? Você está assumindo as consequências daquela escolha anterior. Bem, agora você quer consertar as coisas. Só tem um jeito. Como você bem colocou, eu preciso me melhorar. E em me melhorando, se eu tiver que pedir perdão a alguém, eu tenho que ir lá e pedir perdão. E sempre é tempo, então, agora de fazer escolhas melhores. Lembrando o que o Chico Xavier nos diz. Nós não podemos voltar lá atrás para refazer. Não, isso não existe, só na ficção. Mas, hoje, com essa tomada de consciência, fazendo escolhas melhores, eu posso construir o meu futuro melhor. E aí nós já temos esse parâmetro. É verdade, toda escolha que eu faço tem consequências para o meu amanhã. Então, eu tenho que tomar cuidado com as escolhas que eu faço. A vida nos dá sempre o caminho do bem e o caminho do mal. Sou eu que escolho, não é Deus que determina isso. Eu tenho que escolher. E na medida que eu escolho, eu vou sempre receber de acordo com aquilo que escolhi. Vem o Espiritismo e nos abre a mente para a imortalidade da alma, e aí você entende que essa questão de escolhas, consequências e responsabilidades é ainda mais profundo do que você imaginava, porque a questão não é apenas esta existência, é o depois da morte, ou seja, vai para depois da morte na vida espiritual. E mais do que isso, vai para a próxima encarnação, porque as encarnações são solidárias. E aí nós vamos entender que significa, então, que hoje eu também estou recebendo as consequências das escolhas que fiz em existências passadas. Por isso que o Espiritismo corrige alguns ditados populares, né? Eu estou sendo castigado por Deus. Não. Deus não castiga ninguém. Você está assumindo as consequências das escolhas que fez, porque a responsabilidade é sua. Isso não é transferível. Então, nós precisamos meditar bastante, olhar essa humanidade com essa visão maior, espiritual, das consequências, lembrando que as existências são solidárias entre si, e que se eu tenho que fazer algum tipo de queixa junto a Deus, é de mim mesmo.
que não tenho feito os esforços necessários nesta encarnação para me melhorar. Essa é a chave, você colocou muito bem, né? Santificação, espiritualização de si mesmo, mas não é se retirando do mundo, não é só praticando no centro espírita. Eu brigo com o cachorro, com o papagaio, com todo mundo em casa, vou na reunião do centro espírita e fico lá fazendo oração, Senhor, me perdoa, eu falhei hoje. Tá, aí você assiste a palestra, você recebe o passe, você conversa, você compra um livro na livraria, daí volta para casa e briga de novo com o papagaio, com o cachorro e com todo mundo. E, nesse caso, nós estamos repetindo atavicamente o que fazíamos no passado. Domingo é dia de missa. Lá vou eu, aí falo com o padre, peço perdão pelos meus pecados, tudo terminado, volto para a minha vida normal, comum, faço tudo de novo. O espírita não pode repetir isso. O espírita tem que ser um verdadeiro cristão. Portanto, nós temos que nos melhorar o tempo todo. É verdade, Marcos. E eu acho que é essa mudança de entendimento, né, da nossa realidade interior mesmo, é a partir desse entendimento que a gente consegue superar os limites do personalismo mesmo, é do só para mim, só eu sou tudo, eu não sou responsável por nada, o outro é que fez, como você bem disse, né? O outro fez, o outro começou, mas não é assim, né? Isso são desequilíbrios íntimos. E a nossa transformação moral é que vai fazer com que a gente escolha melhor. Eu acho que, assim, através do conhecimento, do amor, do servir, que eu acho que o verbo do cristão é servir sempre, né? É através disso é que nós vamos aprendendo a nos localizar no mundo mesmo, né? Com consciência de que nós é que somos responsáveis pela nossa própria evolução. Então, a gente precisa entender realmente como é que nós fazemos as nossas escolhas. E como é que a gente faz as nossas escolhas? É só olhar para dentro. O que eu estou carregando na minha mente e no meu coração? Porque as escolhas, elas são relativas aos valores que a gente carrega. Uhum. Não tem jeito, né? O que eu estou defendendo? O que eu estou carregando dentro de mim? Então, eu acho que só buscando evoluir, reajustar esses valores que a gente carrega, reajustando eles de acordo com a lei de amor e justiça do Pai, é que é possível que a gente escolha melhor. Porque escolhas melhores, como você bem disse, fazem um amanhã melhor. Um amanhã mais pleno de alegria, gente. De paz, de harmonia. É só a gente pensar assim, olha, eu costumo falar assim, e até eu li uma vez um texto do Emmanuel que ele falava uma coisa bem parecida mesmo, assim, vamos pegar uma pedra. A pedra, a gente usa ela para fundação das nossas casas, de edifício. Uma pedra, ela pode virar uma linda escultura na mão de um artista. Agora, se eu pegar, igual a gente diz aqui em Minas, tacar a pedra na cabeça do outro, eu vou machucar o outro. E qual é a escolha que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a escolha da construção ou a escolha da agressão? Né? O remédio que a gente usa para aliviar a dor, se eu usar ele em excesso, se eu escolher usar ele em excesso, vai me trazer uma consequência, uma dependência, um vício. Né? O fogo que a gente usa ali para cozinhar o nosso alimento, para afastar a escuridão, é o mesmo que eu uso para causar um incêndio. Só depende da escolha que eu faço. São sempre as escolhas, né, Marcos? Sempre são as escolhas. Sem dúvida, Lara. Você fez uma lembrança que eu vou sublinhar aqui, muito importante, que nós espíritas compreendemos isso quando mergulhamos na doutrina. Né? Estudar, porque é importante conhecer. Conhecimento é muito importante, mas não basta estudar, não basta conhecer, é preciso amar. Né? Jesus foi muito claro, amai-vos uns aos outros. E como é que eu consigo colocar essas duas coisas em prática? Servindo. Então, estudar, amar e servir. Por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Quando você trabalha essa tríade, você percebe que não pode ficar encastelado, isolado num determinado nicho que você cria para si mesmo,
né? Porque isso vai acabar lhe prejudicando e vai acabar prejudicando os outros. E os valores de vida, eles têm a ver com a ética. E a ética é a questão de como você procede em relação aos outros. É isso que é a ética, é o conjunto dos valores que direcionam o seu existir, o seu viver, o seu relacionamento com os outros. Então, se você pega esse queixo aqui, ninguém gosta de mim, todo mundo é contra o que eu penso e o que eu quero fazer, e eu não tenho apoio de ninguém, sabe de uma coisa, é melhor viver sozinho, e você começa a ver que as suas ideias estão desagregando as pessoas, está mais do que na hora de parar para refletir com profundidade. Será que são os outros que estão completamente errados, equivocados? Será mesmo? Pensa bem nos seus atos, nos seus pensamentos, os valores que estão regendo a sua vida, porque não é possível que só você no mundo esteja certo, só você esteja correto. Então, você precisa meditar sobre isso com mais profundidade e lembrar, olha, se muitas pessoas estão cortando a amizade com você, se as pessoas não gostam muito de ficar com você, se tem muita gente questionando o que você pensa, o que você fala aí pelas redes sociais, isso é um sinal, o sinal amarelo bem forte, ó, que tem alguma coisa errada com você. Não é com os outros, não, é com você. Talvez você está aí precisando rever seus valores de vida. Você está precisando rever as suas escolhas, porque elas não estão sendo muito boas, primeiramente para você, né? E, claro, para os outros. E o Espiritismo nos leva a essa revisão. Quando você conhece a doutrina espírita, você é meio que obrigado a rever os seus valores de vida e entender que imortalidade da alma, reencarnação, vida futura, lei divina gravada na consciência, etc., não são apenas conhecimentos teóricos, literários. Não. Você precisa colocar em prática, precisa vivenciá-los. É assim que você se melhora, assim que você se espiritualiza. Claro, sempre terão aqueles que não vão concordar com você, mas o verdadeiro espírita compreende, respeita e segue o seu trabalho no campo do bem e do amor. Mas hoje em dia, né, Lara, o que nós estamos vendo é um conflito generalizado, porque se você pensar diferente de mim, eu não compreendo e não respeito, e quero simplesmente impor o que eu penso. Mas, lembrando aqui o Divaldo Franco, numa resposta que ele deu uma vez, eu falei, seu Divaldo, qual é o seu pensamento sobre esta questão? Eu falei, o meu pensamento é a da doutrina espírita. Esse é o meu pensamento. Tá? Eu não posso ter um pensamento pela doutrina e outro pensamento por mim mesmo. Isso é impossível, porque ou faz sentido, né? Não faz sentido, porque ou eu aceito a doutrina ou eu não aceito a doutrina. Das duas, uma, não tem como. Então, meu pensamento é o que diz o Espiritismo, porque é o que eu compreendo, é o que eu aceito e é o que eu tento colocar em prática. E o Espiritismo nos diz, olha, você tem que respeitar o outro, você tem que compreender o outro, você pode ter um embate no campo das ideias, que é sempre salutar, mas com todo respeito, com toda a fraternidade, porque acima desse embate das ideias, vocês são irmãos e têm que fazer a caminhada evolutiva em conjunto. Exatamente. E você disse uma coisa que eu concordo com você, Marcos, que é assim, às vezes a gente vai, porque realmente tudo é escolha, a gente vai ali no centro espírita, depois de fazer aquela quizumba toda em casa, né? Briga com a mulher, chuta o cachorro, né? Chuta a canela do vizinho, e aí a gente vai no centro espírita, fica ali, Senhor, me perdoe, reza, e faz a oração, e assiste a palestra, passou da porta, já está fazendo a mesma coisa, né? A gente não pode esquecer que esses tempos que a gente vive, eles estão conturbados, né, Marcos? Porque, assim, escolher
é você semear no canteiro da vida. Não tem jeito. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ninguém que planta urtiga colhe margarida. Não tem jeito. Se você plantou urtiga, você vai colher urtiga. Se você plantou margarida, você vai colher margarida. E, como você bem disse, Marcos, esses dias que a gente está vivendo é um período que está muito conturbado, né? São polarizações, apesar de que eu não acho a polarização ruim, se ela for, como você bem disse, saudável de discutir ideias. Você não pode atacar o outro pessoalmente. Discuta ideias. As ideias são interessantes. Um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, e discutindo a gente sempre chega num consenso, mas não é com agressão, não é com agressividade, né? Então, esse período que eu acho que é muito conturbado que a gente está vivendo, né, que é um período de transição, que é um período de transformação mesmo profunda, transformação essencial para o progresso da humanidade, né? Onde estão acontecendo ali saneamento dos fatores de perturbação, né? E desequilíbrio no planeta. Eu lembro do Emmanuel, no livro Encontro Marcado, né, pelo Chico Xavier, quando ele fala que esses momentos de transformação que são essenciais, é compreensível que a gente esteja na Terra como se ela fosse ali uma casa em reforma mesmo, né? Porque é um período de reajustamento de valor, e eu acho que daí, por conta disso, essa grande polarização que a gente está vendo, né? É um período, o Emmanuel fala, que é de reajustamento dos valores tradicionais, de reexame de todas as coisas, né? Para quê? Para que a gente revalide os recursos autênticos da civilização, livres do falso conceito de progresso. E é isso que as pessoas têm que entender, que nem todas as ideias que são colocadas para nós como progresso, elas são ideias de progresso. Né? Para a gente considerar que seja progresso, a ideia tem que levar a gente a uma vida melhor, mais saudável, mas sem esquecer a moral e a ética. Né? Nós não podemos esquecer disso. Né? Vamos lembrar que Jesus falou desses tempos conturbados e que ele falou, né? Nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão até, né? E sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. E é o que a gente tem visto no mundo, né? Uma perseguição àqueles que professam seguir os preceitos do Evangelho de Jesus, né? Em todo lugar a gente vê perseguição, em alguns lugares mais que os outros, aqueles que se dizem cristãos. Só que a gente tem que entender que a responsabilidade de viver esses tempos é nossa. A responsabilidade de fazer boas escolhas agora, em todos os aspectos da vida, nossa, é agora. Por quê? Porque essa tribulação toda que a gente está passando é fruto das escolhas, dos enganos e dos males que nós cometemos lá atrás, individualmente e como coletividade, né? A gente precisa entender que essa luta de ideias que a gente está enfrentando, que o sofrimento tão, às vezes, que a gente enxerga tão exagerado que o mundo está passando, ele é legítimo, gente. Ele é colheita da nossa própria semeadura ao longo do tempo, como individualidade, como coletividade. Não tem jeito de fugir disso. E não tem jeito também, Marcos, eu entendo, de passar por esse período sem essa comoção, porque as mudanças que devem se realizar no seio da sociedade, né? Nós temos que lembrar que nós somos planetas de prova e expiação, e nós vamos ingressar numa outra categoria, planetas de regeneração. Então, essas mudanças, elas são necessárias, esse chacoalhar da sociedade é necessário, né? Por quê? Porque são mudanças, gente, na política que comandará o mundo. E não estou falando da política terrena, não. Eu estou falando na política com base no Evangelho de Jesus, conforme o Emmanuel já disse. Né? A gente tem que aceitar as responsabilidades das nossas escolhas feitas no passado e enfrentar esse período de confusão que a gente está vivendo, mas sem resmungo, sem vitimismo, com equilíbrio, tentando se manter em equilíbrio o máximo que a gente puder.
porque é assim que a gente vai passar por essa fase. A gente precisa ter em mente que as escolhas que eu fizer hoje e que nós fizermos enquanto coletividade é que vão definir o nosso futuro para a luz ou para as trevas. Eu não estou dizendo isso, quem disse isso é o Emmanuel. Então, a escolha é de cada um de nós. Né? A escolha é nossa, né, Marcos? Então, a gente precisa compreender que a responsabilidade do que virá no amanhã também vai ser nossa, né? E lembrando aqui nosso Mestre Jesus, falando deste processo de transição que nós estamos passando na humanidade, ele foi muito claro ao dizer que o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele que promove o escândalo, porque ele vai ter que responder perante a lei divina. E você estava falando, Lara, eu estava lembrando de um querido amigo, companheiro espírita, e que certa vez, num embate desses aí, ideológicos, aí ele foi questionado, né? Mas, afinal, você é de esquerda, você é de centro ou você é de direita? E ele olhou assim, eu sou do Evangelho, sou espírita e cristão. Essa é a minha posição. Agora, se vocês querem me colocar esses rótulos, é problema de vocês. Mas eu tento pautar a minha vida por aquele ensino de Jesus. Fazer aos outros somente o que eu desejo que os outros me façam. Tá? Se vocês acham que esse pensamento é de esquerda, é problema de vocês. Tá? Mas, sinceramente, porque eu não estou nesse embate dessa política do mundo, essa política partidária, esse tipo de ideologia. Meu olhar está lá na frente. Eu sou uma alma imortal, eu sou um espírito. Tá? Se alguém aqui quiser conhecer o Evangelho, eu estou ao dispor. Tá ok? Porque é isso que eu procuro seguir. E é isso que nós espíritas temos que entender. Hoje, com essa facilidade de comunicação pela internet, então nós temos realmente que ser responsáveis por aquilo que postamos, aquilo que compartilhamos e assim por diante, e pautar os nossos valores, nossas ideias, nossas ações no Evangelho. Você vai ter dúvidas? Claro que vai, é natural, porque nós estamos nesse processo evolutivo e as nossas imperfeições ainda gritam conosco. Mas lembra de Jesus e pergunte então para si mesmo, bem, se Jesus estivesse aqui do meu lado, qual seria a opinião dele? Como ele agiria? Porque ele é o nosso guia e modelo. E aí, a partir disso, você tem, então, um caminho. Tá, mas eu não sou Jesus. Claro que não. Mas se você fizer um esforço, você vai entender, por exemplo, pensa assim, se Jesus estivesse aqui do meu lado, né, nestas circunstâncias, vivenciando exatamente o que estou vivenciando aqui e agora, ele gritaria ou ficaria calado? Jesus calaria, com certeza. Então, cale. Ele não é seu guia e modelo, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, faça esse exercício. Claro, isso não significa que você, já se espiritualizou e virou espírito perfeito. Não, claro que não, porque você pode se equivocar, mas faz parte desse processo. Nós estamos realmente num momento de muita ebulição social, mas isso faz parte desse processo evolutivo para irmos deste planeta de expiações e provas para o planeta de regeneração. E sempre lembrando que é um processo. E esse processo ele pode ser acelerado ou não, dependendo das nossas escolhas, do uso que fazemos do livre-arbítrio. E quanto mais nos responsabilizarmos pelas escolhas e começarmos a pensar no bem do outro, mais nós conseguiremos acelerar esse processo para o mundo de regeneração. Então, esse é o caminho, é isso que o Espiritismo, de fato, nos aponta. É verdade, Marcos. É escolha, gente, escolha e responsabilidade, né? Não tem como fugir disso. Marcos, muito obrigada. Foi uma conversa tão boa, tão agradável, e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo e vão assistir em algum momento vão
realmente parar e pensar nessa questão de escolhas e responsabilidades. Muito obrigada, Marcos. Você tem a minha gratidão em particular, gratidão aqui do Portal do Consolador. E eu posso pedir para você fazer a prece de encerramento? Claro, sem dúvida. Primeiramente, eu agradeço a você, Lara, a todos do Portal do Consolador, por esta oportunidade e que possamos sempre estudar e entender melhor o Espiritismo e a vida à luz da imortalidade da alma. Vamos, então, neste momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por esta bendita oportunidade de aqui estarmos com a doutrina espírita, para entendermos melhor a vida, essa vida que continua no após a morte, essa vida que se estende por todo o universo. Obrigado por tudo que temos recebido, as oportunidades de serviço, e que possamos continuar as nossas atividades, envolvidos em vibrações de paz e de amor. Assim seja. Assim seja. Marcos, mais uma vez receba a minha gratidão. É sempre um prazer enorme conversar com você. Eu espero que Jesus sempre o sustente no bem, na divulgação da doutrina espírita, que a gente é a maior caridade que a gente faz com a doutrina é essa, né, Marcos? É divulgá-la, como disse Emmanuel, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Lara. Um grande abraço a você e a todos. Pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até agora e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Até mais.